Olá, meus amores geminianos e geminianas, sejam bem-vindos à leitura, ok? Essa é a previsão, aconselhamento para o mês de outubro. Já começo a leitura ressaltando a questão, alguns de vocês devem ter percebido, né, observado, ou muitos de vocês, a capa, toda rosa, toda trabalhada na campanha, tá, de prevenção contra o câncer de mama. Agora estão aparecendo aqui somente as unhas, mas nos primeiros vídeos eu gravei aparecendo. Mas é a minha singela contribuição para ressaltar essa importância, tornar esse hábito mais frequente, né? Muitas de nós, se vocês são meninos também, lembrem, a esposa, a namorada, as amigas, a família, a mãe, todo mundo, gente. Lembrem, vocês meninos também são muito importantes no apoio, na ajuda, na lembrança, enfim. Conversem sobre isso. É um autoexame, ou seja, a gente pode fazer a prevenção em casa, né? E é algo que a gente lembra só em outubro, na maioria dos anos, mas tem que se tornar algo corriqueiro, tem que se tornar algo do nosso hábito todos os meses, todas as semanas, na verdade. Então, dito isso, vocês estão vendo que as cartas já estão postas. No final do vídeo, vocês podem conferir o vídeo onde eu embaralho e tiro cada uma delas, tá? Tanto do tarô quanto dos oráculos. São várias cartas de vários oráculos enquanto mensagem complementar. Eu vou começar por eles. Aqui é trabalho, aqui embaixo amor, e eu vou clarificar depois ao longo do vídeo. Aqui eu já clarifiquei no trabalho, tá bom? Bom, meus amores, lembrem de assistir ao ascendente Lua Vênus de vocês, tá bom? E também o Nodo Norte, para quem já sabe o seu Nodo Norte, essa leitura vale para o Nodo Norte em Gêmeos, ou seja, é a casa que nos fala sobre o nosso propósito nessa encarnação, né, nessa vida, nesse planetinho aqui, planetão. Bom, começando aqui, vamos começar já pelo mais difícil para ir depois para a parte boa, né? Alguns dos planos de vocês podem não acontecer, podem não fluir como vocês gostariam em outubro, né? Alguns planos que não tendem a dar certo, ou um plano específico, mas lembre-se que a interferência é algum livramento, tá? Às vezes não dá certo agora, mas vai dar na hora que tiver que dar, tá bom? Aumente os seus esforços se você quiser alcançar os seus objetivos. É tempo de sair de uma situação, seja relacionamento, seja trabalho, seja o que for, tá? Vocês sabem onde isso vai ressoar mais na vida de vocês. Muita preocupação com questões materiais. Too much concern with sexual matters. Alguns de vocês podem estar solteiros, outros de vocês podem estar com parceiro, com a parceira, podem estar com alguma questão de falta de libido ou sobra de libido, enfim, né? Tá aparecendo aqui na leitura essa energia para vocês. Trabalho, conquista, sucesso. Então, aqui com a imagem da formiga, mesmo que aos poucos vocês estão no caminho certo, tá? Lidando ou relacionamento com um homem, possivelmente de cabelo castanho. Grande preocupação sobre algo insignificante. Tristeza familiar. Isso pode não ser necessariamente algo grave, tá, gente? Pode ser só uma tristeza aqui relacionada a um acontecimento, uma mudança, mas pode não ser, para alguns pode ser mais grave, para outros nem tanto. Nova casa, nova atitude. Por exemplo, pode ser que um filho ou filha saia de casa, pode ser que um filho, uma filha vá para a faculdade, tenha que viajar, venha a se mudar de fato, e isso seja a tristeza para a família, tá? E para outros de vocês, eu espero que não seja nada muito mais grave do que isso. Seguindo, eu tenho aqui percepção. Outubro vem para muitos de vocês para ajudar a enxergar a vida com mais equilíbrio, tá? Às vezes a gente acha que tá se atendo aos detalhes da devida maneira, às vezes a gente acha que tá mantendo uma rotina disciplinada, que as coisas estão ok, mas a percepção de vocês pode estar distorcida em algum aspecto. Tá? Para alguns de vocês pode ser com relação ao amor, eu diria para a maioria aqui, e eu vou explicar depois por quê, quando a gente chegar na parte do tarô. Então, a percepção de vocês, quando a gente fala sobre percepção, a gente fala sobre expansão também, né? Do nosso ponto de vista, se colocar no lugar dos outros, escutar a percepção do outro, enfim. É uma pedida agora em outubro, tá bom? Eu tenho aqui não.
não. Espere, pause, diga não. Postpone significa... É como se fosse pausar também, né? Me fugiu a palavra agora, gente, mas enfim. Essa carta pode estar relacionada aos planos que não vão dar certo, algo que vocês estão planejando, ou uma viagem, uma ideia, o início de algo, porque ainda não é o momento, tá? Que pede para que vocês pausem ou digam não a uma situação. Protelar, protele, essa palavra que eu tava tentando encontrar. Postpondo, acho que é protele, se não me falha a memória. Aqui o espírito do Peru, tá? Dê com gratidão e graça, ofereça, se doe com gratidão e graça. Então tudo que vocês fizerem pelo outro, façam de forma genuína, tá bom? E gente, achei demais que tem duas cartas, tá? De dois oráculos diferentes, com a palavra mirror, espelho. É sério, duas cartas de tarot, de oráculos diferentes, mas elas têm significados também diferentes, mas eu achei muito curioso. Uma delas fala, trate o seu corpo como o palácio que ele é. Então, se alguns de vocês estão se sentindo sedentários ou se alimentando pouco, se alimentando muito, se alimentando com besteira, e eu tô nesse grupo, tá? Porque pandemia a gente sabe que é difícil de manter a disciplina nesse aspecto. Outros de nós estão adquirindo uma disciplina muito maior do que antes, né? Graças à pandemia, então parabéns para quem tá fazendo isso. Mas a questão de tratar o corpo de vocês como o palácio que ele é também tá conectado a amar o corpo de vocês do jeito que ele é. Então são esses dois aspectos, um cuidar e o outro amar, tá bom? Nem sempre uma coisa tá ligada à outra, por incrível que pareça, mas o ideal é que as duas estejam conectadas. Eu tenho aqui também Feather Pena. Pense antes de julgar. Alguns de vocês podem ter esse hábito. Os guias estão me passando intuitivamente que alguns dos geminianos têm o hábito de julgar muito rápido, tá? Então pensem primeiro, é um mês para vocês terem mais paciência, mais tato, ok? Isso vai ajudar vocês sem menor dúvida, atrapalhar não vai. Esse mirror aqui, esse espelho, pergunta para vocês quem ou o que está lhe trazendo, lhe despertando gatilhos. Quem ou o que lhe causa gatilhos. Ok? O que vocês precisam curar, revisar, avaliar, analisar, que precisa ser resolvido, né? Que tipo de situação que tira vocês do equilíbrio, do prumo? Então fica esse questionamento. Tá na hora de resolver isso dentro de vocês, tá? Proteção, vocês sendo protegidos ao longo do mês de outubro. Ou seja, lembrem que eu falei que às vezes é proteção, essa interferência é um livramento. O que quer que não aconteça que estava planejado para outubro é proteção divina. Vocês querendo acreditar ou não, e ele só confirma. Trust, confie mais nos propósitos que Deus tem para vocês, confiem mais que o universo trabalha a favor de vocês, confiem que o universo é abundante, tá bom? E confiem em vocês mesmos, né, acima de tudo. Essa carta aqui fala sobre a maneira como os personagens que a gente cria na internet, tá? Alguns de vocês podem ter várias versões de vocês mesmos nas redes sociais e é como cada vez mais a gente vai acabar se comunicando, vai aparecer pro resto do mundo, né? A distância e por trás de uma foto, por trás de um personagem, falando o que a gente pensa e falando aquilo que a gente não tem coragem de falar ao vivo. Então, essa carta pede para que vocês entendam o poder e as vantagens e os benefícios que o mundo moderno, que a internet trazem, e também entender que é preciso aqui, nessa situação, para aqueles que se utilizam, exageram um pouco, pesam a mão na hora de montar esse personagem ou os personagens através das redes sociais, pede para que vocês tenham discernimento ao fazer isso, tá? Outros de vocês podem estar intuitivamente, isso me vem à cabeça,
Outros de vocês podem ser vigiados por alguém que finge ser outra pessoa também, tá? Pra poder catar, pra poder ficar sabendo sobre a vida pessoal de vocês. Então tomem cuidado também com aquilo que vocês postam. Bom, eu tenho aqui Romantic Love, amor romântico, veio inversa. Já vamos falar sobre isso. A frequência do amor romântico dá suporte à jornada para aqueles que querem se sentir inteiros e completos através da experiência e da reflexão, através de um amor consciente. Então, alguns de vocês podem ter uma ideia distorcida sobre o que é o amor. Alguns de vocês podem ter uma ideia muito distante ou muito, de fato, muito romântica, né? Muito utópica sobre como é de fato o amor. Talvez vocês não tenham conhecido, alguns de vocês não tenham conhecido ainda propriamente o amor romântico. Acreditam que sim, mas talvez não. Então, essa carta é bem inversa porque uma das coisas que vocês precisam de repente transformar ou buscar uma nova perspectiva é aqui, ó, na questão romântica, tá bom? Sobre o que é o amor. E, por incrível que pareça, saiu aqui também Universal Love, amor universal. Essa carta não fala só sobre amor romântico, né? A gente fala sobre amor com os nossos irmãos, amor com relação ao próximo, amor com relação à família, a nós mesmos, amor que vem da essência, amor que nós temos por nós mesmos e podemos então distribuir, oferecer e dividir com os outros, né? Número 44, número mestre, por favor, né? Busquem esse número no espiritual, pode ter uma mensagem muito importante para vocês e significativa para o mês de outubro. Bom, gente, a frequência do amor universal ativa a conexão que nós sentimos com relação a nós e aos outros, com relação a nós e ao nosso planeta, com relação ao todo da nossa existência, tá? Exatamente isso que eu tinha falado, só não lembrava, mas foi só o nome já fala, né? O amor universal é o nosso amor relacionado ao todo, literalmente, né? É um amor humanitário, vamos colocar assim. Bom, meus amores, dito isso, tá? Essas são as mensagens dos oráculos. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Agora, vamos pro trabalho. Trabalho a gente começa com uma energia incrível, o Sol e a Estrela, ou seja, sucesso, realização de sonhos, tá? Ascensão, inclusive, ascensão profissional, ascensão financeira, para muitos de vocês, tá? Mas lembrem, ali tava, né, a mensagem bem clara através dos oráculos, trabalho duro, né? Vamos trabalhar, vamos com foco aqui a gente alcança. Então a gente começa com uma energia muito positiva do Sol e da Estrela, muita luz, clareza, direcionamento, proteção, objetivos se realizando, sonhos se realizando e ascensão profissional, tá? Muitos de vocês podem receber uma promoção agora no mês de outubro. Ou subir de cargo. Eu tenho Pajem de Copas e o Pajem de Ouros junto da Rainha de Espadas. Bom, a Rainha de Espadas para mim aqui representa a energia de vocês, tá? É Libra, mas é energia de ar. É o arcano que vem aqui, meio que se posicionando na energia de Gêmeos. E aí o que acontece? Lembrem que eu falei ali a respeito de vocês tomarem cuidado para não julgar muito rápido? Bom, cuidem também a maneira como vocês se comunicam. O conselho aqui para alguns de vocês é: se comuniquem com doçura, se comuniquem com tato, principalmente se vocês lidam com o público, ok? Se coloquem no lugar das pessoas que vocês atendem, ou dos clientes de vocês, seja online, seja ao vivo, não importa. E o Pajem de Ouros aqui pede também para que vocês sigam se atualizando, estudando, tá? Sem parar, para aperfeiçoar aquilo que vocês estão criando e colocando em prática todos os dias. A Rainha de Espadas, às vezes, ela é muito inteligente, ela é extremamente inteligente, seja rei ou rainha aqui, você, né, adaptem para o gênero de vocês. Ela é extremamente inteligente, perspicaz, mas às vezes ela pode ser um pouco rígida e até mesmo cética, tá? Então, vocês já têm, por exemplo, alguns de vocês já já alcançaram um certo patamar profissional e podem subestimar, tá? Podem faltar contato,
em algum momento, então tomem cuidado com relação a isso. Não subestimem os clientes de vocês, não tratem ninguém diferente do que vocês gostariam de ser tratados. Eu não tô vendo essa rainha aqui de forma positiva, não. Rei de ouros. Rei de ouros pode ser um chefe, pode ser um pai, uma mãe, pode ser vocês também, vislumbrando a estabilidade que vocês querem alcançar, do negócio próprio, ou são vocês podendo contar com a ajuda de alguém que é mais estável que vocês para iniciar algo, ou simplesmente precisando pedir dinheiro para alguém que tenha condições de emprestar, tá? Independente do motivo, tá? Que eu acho que esse último cenário é o mais provável. Eu tenho o 8 de espadas inverso, o 5 de paus na posição correta e o 4 de ouros. 4 de ouros me fala que talvez vocês lidem com uma pessoa que tem estabilidade, mas que ao mesmo tempo não é exatamente alguém com quem vocês podem contar. Essa pessoa pode não revelar, tá? Pode não ser uma pessoa muito aberta com relação aos sentimentos. O 8 de espadas me diz que talvez vocês precisem menos do que menos da ajuda financeira dessa pessoa do que vocês acreditam. E o 5 de paus... 5 de paus eu vejo aqui simplesmente como um conflito de interesses entre vocês acreditarem que são dependentes de alguém e realmente serem, ou essa pessoa não confiar muito essa pessoa não confia muito que vocês vão pagar esse valor de volta, ou que vale a pena investir em vocês de alguma forma, tá? Tem um segundo aspecto ainda, tem um segundo cenário. Pode ser que vocês não se vejam, não consigam se enxergar, mesmo tendo tudo a favor, na posição de alguém que é um chefe, que é um patrão, que é bem-sucedido ou estável, tá? E eu digo isso porque vocês estão aos poucos se libertando desse mindset, dessa percepção limitada, porque o 8 de espadas está inverso e isso é excelente. Mas o 4 de paus, a lua e o 5 de paus me diz que vocês ainda não têm muita certeza do próprio potencial, tá? Existe algo aqui que tem uma ideia, vocês podem não estar mais tão presos, vocês podem não se sentir mais tão presos a uma situação. Vejo progresso aqui com 8 de espadas inverso, mas o 4 de ouros são vocês também muito agarrados à questão assim de economizar, de não poder gastar com nada, de não poder aproveitar a vida, ou uma ideia, um projeto, algo que vocês podiam expandir, podiam fazer um pouco diferente para passar menos dificuldade, para ter menos trabalho, menos conflito aqui com esse 5 de paus, tá bom? E a lua aqui pra mim são duas coisas, medo e falta de perspectiva, tá? Vocês têm medo de arriscar, é como se fosse medo de arriscar, esse rei de ouros, esse 4 de ouros aqui. Não tenham medo de arriscar, tá? Porque vocês têm muita coisa favorecendo o trabalho de vocês. Vocês têm sucesso, vocês têm reconhecimento, então arrisquem, tá? Calculem os riscos na medida do possível, mas não fiquem presos demais ao medo, porque ele é limitante, e o medo tá aqui no amor também. Mas vamos lá. Logo depois eu tenho clarificando o 4 de copas, que é uma oportunidade que alguns de vocês podem deixar passar e outros vão deixar passar, e isso me dói dizer, porque esse 4 de copas aqui, ele literalmente joga a água, né? Ele joga fora a água que tá na copa, ele pega o oferecimento e joga fora. É o after tarot, né? É o momento depois do tarot tradicional. Então ele realmente está pegando a oportunidade e está jogando fora. E isso, tomem cuidado, gente, porque o futuro tem como mudar. Isso aqui é um aconselhamento, isso aqui é uma previsão para ajudar vocês a não cometer os erros, tá? Então peguem a caneta, papel e anotem se for preciso. O 4 de copas clarificado pelo eremita, o mundo e o 7 de espadas. Uma energia de autossabotagem total, de trás para frente, de frente para trás, tá? O mundo é a conclusão de algo, e a conclusão de algo junto do 7 de espadas são vocês entregando, jogando toalha, são vocês encerrando algo que não deveria ser encerrado tão cedo, são vocês dando as costas, literalmente dando as costas para uma oportunidade que vai abrir muitas portas para vocês, que vai expandir literalmente o mundo de vocês, abrir a porta para um universo novo, mais próspero. Então o 7 de espadas vem aqui como autossabotagem, tá? Vocês tendo receio. O eremita aqui
É como se vocês sentissem ou que vocês não podem contar com a ajuda dos outros, que vocês têm que enfrentar tudo sozinhos, ou é como se vocês tivessem medo de sair no mundo, de enfrentar o mundo pós-pandemia. Outros ainda precisam olhar para dentro e entender onde estão pecando, onde precisam melhorar, tá? Que o eremita também é isso, olhar para dentro e ir em busca do autoconhecimento para não deixar o medo tomar conta, para não deixar o receio tomar conta. Então, alguns de vocês podem vir a deixar passar uma oportunidade aqui, por favor, não o façam, tá? Clarificando o 4 de ouros. O 4 de ouros aparece 2 vezes e nesse 4 de ouros aqui, ó, a morte está aguardando. Essa pessoa tá super agarrada a uma ideia, super agarrada a um conceito, ou não quer gastar, ou não quer abrir mão de alguma coisa, só que isso não tá trazendo nenhum benefício, tá? Essa pessoa também não tá aproveitando a vida, essa pessoa tá só focada numa coisa, de forma que se torna até tóxico, né? Se torna até... se transforma em um desgaste com relação à saúde, com relação ao mental, e é clarificada pela temperança, ou seja, vamos equilibrar, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu nunca mais vou conseguir falar essa frase sem rir, depois de assistir o último vídeo que eu vi do Porta dos Fundos, desculpem. Mas é sério, a temperança diz que vocês têm direito de aproveitar a vida, têm direito de gastar um pouco, e também a temperança traz esse senso de que vocês não precisam, de que vocês têm o direito, né, de pensar diferente, de mudar de ideia, né? Caso as ideias, a maneira de pensar de vocês não esteja levando vocês a lugar nenhum. Muitas vezes o atraso, muitas vezes o delay é porque vocês não estão abertos ao novo, né, que é o que eu tô vendo aqui. Roda da fortuna inversa. Vejam como o apego a uma ideia faz com que vocês parem no tempo, literalmente, né? A roda para de girar a favor de vocês. Ela literalmente, ela veio aqui porque o mundo tá pronto para colocar algo, para colocar um presente no colo de vocês. Claro, presente que vem porque vocês vêm se preparando para isso. Mas ainda tem algo a ser ajustado, tem algo a ser equilibrado, tá? Que faz com que esse oferecimento ainda não venha em outubro para alguns de vocês, que faz com que esse oferecimento, né, demore mais do que deveria para chegar. 5 de ouros. 5 de ouros traz esse aspecto de se aventurar, de se jogar no desconhecido, nesse deck pelo menos, tá? Tem essas duas meninas aqui, ou meninos, como vocês quiserem, e viajam, né, de Kombi pelo mundo, se aventuram com pouca grana, mas têm experiência de sobra, têm vivência de sobra, se divertem, vivem e aproveitam a vida, tem outro tipo de riqueza, né, outro tipo de coisas que para algumas pessoas o importante é dinheiro, para outras pessoas o importante é viajar e ter experiência. Então é como se vocês tivessem medo de arriscar, porque a estabilidade de fato é algo que foi, para muitos de vocês eu vejo que a energia me ensinaram que a estabilidade é o mais importante, então eu preciso ser sério, eu preciso ser focado, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Gente, vocês precisam fazer o que faz vocês felizes, tá? Se é viajar, se é jogar tudo pro alto, se é investir, mas a questão é, o problema sempre é o excesso, tá? Agora, por último, Rainha de Copas clarificada pelo Pajem de Copas, pelo Pajem de Copas, pelo Cavaleiro de Ouros inverso e pelo 6 de Ouros. Alguns de vocês estão lidando com duas pessoas. Pode ser família, pode ser trabalho. Eu diria que vocês têm alguém ou na família ou no trabalho a quem pode ser uma figura materna, pode ser um chefe, uma chefa, não sei. Eu diria que essa pessoa enxerga vocês como alguém que ainda não tá pronto. Essa pessoa enxerga vocês como alguém muito jovem ou inexperiente.
ou pelo menos essa pessoa faz isso para manter vocês no lugar onde vocês estão, no cargo que vocês estão, ou, por exemplo, caso vocês recebam uma nova oportunidade, essa pessoa vai tentar convencer, mas tem certeza, essa empresa é muito maior, esse cargo é muito mais não sei o quê. Mas vocês, vejam o que vocês têm aqui. Vocês têm, a oportunidade existe, tá? E vocês têm o direito de agarrar, vocês têm o preparo. Agora, tem alguém que pode convencer vocês do contrário. Existe algo relacionado a controle, manipulação emocional aqui, tá? Manipulação por interesse, mas de forma muito sutil. E vocês podem até receber um aumento para permanecer no mesmo lugar, alguns de vocês. Um pedido de desculpa, uma conversa, uma conversa conciliadora, um aumento. Ok? Bom, levem isso como ressoar. É isso que eu vejo aqui. Agora, com relação ao amor, eu tenho 8 de copas, 10 de copas, 6 de ouros, hierofante, pajem de espadas. Vamos parar por aqui, depois, o final aqui é um pouquinho mais delicado. Bom, alguns de vocês definitivamente estão entendendo, vão passar a enxergar melhor o que significa um relacionamento romântico em outubro. Outros de vocês estão a caminho do casamento, tá? Vão juntar mesmo, escova de dente, tem hierofante, 6 de ouros, 10 de copas, tá? Então, alguns de vocês vão casar, outros de vocês vão separar, tá bem dividido. Ax, mas como isso? Sim. Pajem de espadas aqui, do lado do hierofante, pode ser algo relacionado a divórcio, porque eu tenho 8 de copas lá no início. Então, tem alguns de vocês que vão embora, tá? Embora, encerrar mesmo, ou a pessoa com a qual vocês estão pode decidir ir embora. E se não for embora fisicamente, existe pelo menos alguns de vocês que estão no relacionamento, mas já não tem mais conexão emotiva, tá? Já não tem mais o mesmo carinho. Uma das partes tem e a outra já não tem tanto. Agora, voltando lá para o primeiro cenário que eu passei, com relação a passar a enxergar o relacionamento romântico de uma outra forma e entender como realmente, qual é o verdadeiro sentido, é isso que traz aqui o 8 de copas. O 8 de copas tem uma energia muito parecida com o eremita. Então, a jornada da alma é uma jornada espiritual e, portanto, de autoconhecimento, tá? Ou, trocando a ordem, é uma jornada de autoconhecimento e, portanto, espiritual. Mas, enfim, é evidente que uma coisa não inclui a outra para muitos de nós. Mas se vocês estão aqui, vocês são espiritualizados, né, meus amores? Que se não fossem, né, o que vocês estão fazendo assistindo o tarô? Mas, voltando à questão aqui do autoconhecimento, percebam que não é o 10 de ouros, né? É o 10 de copas, é a plenitude, é entender o que é estar casado, entender o que é um relacionamento onde um tá ali pro outro para todas as horas, né? 6 de ouros, equilíbrio dentro do relacionamento, dar e receber de forma igual, né? E esse 6 de ouros nesse deck traz muito esse aspecto, porque ela tá ali meditando, ela tá entendendo, ela tá amadurecendo, né, com relação às emoções, com relação ao que é ter uma pessoa pra vida, né? 10 de copas é um relacionamento duradouro, hierofante é um comprometimento um comprometimento real com o outro. Hierofante fala sobre comprometimento, é a carta que fala sobre isso, independente do contexto, se é no trabalho, comprometimento no trabalho, estudo, comprometimento através de papéis, contratos, e aqui também, tá? Então são vocês assumindo um comprometimento com o outro de vocês de fato casando, tá? Então alguns de vocês vão casar em outubro ou vão encontrar a pessoa com a qual vocês vão casar nos próximos meses, tá bom? Bom, agora a gente chega aqui, não vou precisar clarificar não, meus amores, não vou nem precisar clarificar o de vocês, porque tá muito claro a mensagem, na verdade. E aí a última carta é o 8 de espadas, e eu clarifiquei com as cartas que saíram foi o diabo e a morte inversa. Bom, meus amores, aí que são elas. O 8 de espadas é aquela limitação que a gente comentou antes, né? Vocês têm todo esse processo aqui, todo esse processo de aprendizado, de clareza, de comprometimento, equilíbrio,
entender o que é plenitude, entender quem vocês realmente são e o que vocês querem no amor. Mas vocês ainda têm aquele sopro que vem de tudo que vocês experienciaram antes, que vem da experiência que vocês tiveram com os pais, com os avós, com os amigos, com casais amigos, enfim. Então, 8 de espadas aqui é uma limitação. Ok, é assim que é o amor, mas será que eu tô pronto pra casar? Será que eu tô pronta? Será que eu realmente quero isso agora? Será que eu mereço? Né? Esse é o 8 de espadas. Isso tá dentro da cabeça de vocês. A boa notícia é, isso tá dentro da cabeça de vocês. E vocês podem mudar, né, essa maneira de pensar. Vocês têm o poder para isso. O diabo, mais uma vez, representa e reforça a questão do medo que vocês têm. Ou de não encontrar essa pessoa aqui ideal para casar, ou de aquele receio, aquela voz, filha da mãe, com perdão da expressão, que fica lá dizendo, mas eu não sei se eu tô pronto, ou são vocês, é o diabo dizendo assim que tá na hora, vocês estão ficando velhos, e tá na hora de aceitar qualquer coisa que apareça. Coisas do gênero, sabe? Gente, eu tô dando exemplos aleatórios, mas pode ser, o diabo aqui pode ser medo, pode ser tentação, pode ser uma pessoa que apareça na vida de vocês que não tenha boas intenções e vocês não enxergam no primeiro momento. Então, assim, pode ser tem N possibilidades. E o diabo também pode ser para outros de vocês, um ex ou uma ex. Não o último ex, mas uma pessoa do passado, uma pessoa qualquer que pode querer voltar. Tá? Eu digo isso porque eu tenho a morte inversa. Então pode ter alguém literalmente que queira ressuscitar em outubro, ou pode ser que vocês ainda estejam apegados à energia de alguém que vocês gostam, tá? Ou acham que gostam. Pode muito bem ser uma carência, pode muito bem ser não tá mais gostando ou aguentando ficar sozinho ou sozinha, pode ser qualquer coisa. E vocês querendo ressuscitar alguém aqui que já foi. Vocês querendo voltar para alguém com quem vocês já terminaram. Então, levem como ressoar, tá bom? Tem alguns cenários. 8 de espadas são vocês ainda presos à energia de alguém. Que vocês precisam libertar, gente. Vocês precisam libertar essas correntes, libertar, tirar essa venda do olho e deixar essa pessoa partir de uma vez por todas. Colocar esse encerramento aqui na posição correta. Tá bom? Meus amores, essa é a mensagem, eu espero ter ajudado da melhor forma. Por favor, se ressoa com vocês, né? Se faz sentido, porque tem muitas coisas que são previsão, senta o dedo no like para ajudar o canal, para fazer com que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas possível, que é esse o objetivo. Com todo o meu amor e meu carinho, eu desejo que outubro seja incrível e lembrem-se que se o conselho tá aqui e o futuro é lá, vocês ainda têm como modificar, tá bom? Grande beijo e até novembro.